Eu sou Sandra Reis, eu te ajudo a desenvolver a lei da atração para você atrair prosperidade para a sua vida. E hoje o assunto é sobre o casal em desequilíbrio não prospera. É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse encontro. Então, compartilhe essa live, convide pessoas que você ama para que estejam aqui tendo conhecimento de tudo isso que eu vou passar, para que essas pessoas também prosperem junto com você. E eu vou me apresentar, eu sou Sandra Reis, eu sou mentora e terapeuta sistêmica, eu também sou facilitadora em constelação familiar e uso dessas técnicas para te ajudar. Bem-vinda! E uso de todas essas técnicas para te ajudar a reprogramar a tua mente para que você realmente acesse a prosperidade na tua vida. Deixa eu dar um ajuste aqui. Acho que assim ficou melhor. Então vamos lá, né? Boa noite! O porquê que eu decidi falar sobre esse assunto? Porque muitos casais, quando chegam para mim, eles trazem justamente essa questão de que não conseguem prosperar, ou alguns já têm a consciência de que pode ser uma coisa do casal, outros não, delegam, né, para uma das partes, mas o fato é que é um assunto recorrente, tanto dentro dos casais quanto dentro das mentorias individuais. As pessoas trazem esse relato das frustrações, dos bloqueios, dos desafios que vivem dentro de um relacionamento para conseguir ter prosperidade. E aí eu percebi que isso é muito mais rotineiro do que você possa imaginar e atinge profundamente o casal. Então é importante que você saiba do que eu vou trazer hoje para você e você pode também interagir comigo, tá? Porque as questões que eu vou trazer para você não são questões fechadas, existem muitas outras. Eu vou aqui trazer, né, uma amostra do que pode estar acontecendo para que o casal não adquira a prosperidade que deseja. E aí sim, depois de você entender tudo isso, né, você consegue visualizar e ter novas atitudes. E já para a gente começar, eu preciso trazer um entendimento para você. O que é a prosperidade? A prosperidade, ela não é só ter dinheiro. Ela passa por pilares. A prosperidade, ela envolve outras questões. A pessoa próspera, ela tem que ser próspera na família, no trabalho, também no dinheiro. Boa noite, Heloísa. Também, né, tem que ter uma vida financeira equilibrada, tem que ter saúde, tem que ser uma pessoa que vive em estado de espírito, né, pleno, em paz. É uma pessoa que tem que cuidar da sua energia, é uma pessoa que tem que estar feliz, satisfeita com a tua profissão, viver o teu propósito de vida. E além disso, dentro de uma relação afetiva, a pessoa também precisa estar bem, precisa estar realizada. Então, observe que um pilar sem o outro, ele fica abalado. Por isso a prosperidade tem pilares, né? Todos eles precisam estar em perfeito equilíbrio e harmonia para que a vida floresça, para que a prosperidade aconteça. Então, quando um desses está abalado, que aqui no caso que nós vamos falar hoje é sobre relacionamento, né? Um relacionamento que está em desequilíbrio, é como se fosse um efeito em cadeia. Se esse pilar ele fica abalado, ele pode cair e ir batendo nos outros e tudo desmorona. Então, é importante que você já entenda que a prosperidade, ela tem pilares e que se um deles não vai bem, provavelmente outros também não irão, outros pilares da prosperidade.
E aí a gente entra nesse ciclo de não conseguir alcançar o que a gente sonha, o que a gente deseja. Sandra, mas um casal tem equilíbrio? Tem equilíbrio sim, né? Tudo na vida tem um equilíbrio e a gente precisa estar dentro desse equilíbrio para que a vida da gente aconteça da melhor forma. Então, muitas vezes você pode dizer o seguinte: poxa, Sandra, eu não percebi nada disso, porque tem época que a minha vida financeira tá boa, que o meu relacionamento tá bem. Sim, isso acontece, né? É como se fosse uma montanha russa. Em alguns momentos você tá aqui em cima, depois você desce e você vai vivendo em altos e baixos. Mas justamente isso acontece porque existe um desequilíbrio, uma harmonia que deveria estar aí e não está. Então nós vamos aqui começar a entender um pouco melhor isso, tá? E até agora eu trouxe para você a consciência, né, de que os pilares da prosperidade, o relacionamento afetivo é um deles. Se não vai bem, desanda os outros. A partir de agora, nós vamos começar a entrar nessa questão do desequilíbrio do casal. E é claro que esse é um universo muito amplo, né? Hoje o que eu vou trazer para você aqui são questões relacionadas à energia do casal, que quando está em desarmonia, desequilibra mesmo. As finanças não vão bem, e outras questões, né? Eu vou falar detalhadamente delas para você. Agora, você pode aí se perguntar, ficar imaginando, Sandra, mas o que é essa questão de energia, né? Essa energia, ela tem a ver com a energia masculina e com a energia feminina. O casal tem uma energia, existe ali essa força que move o casal. E a energia, ela está presente na figura feminina, na mulher, e na masculina também. E tanto a energia masculina quanto a feminina está presente nos dois. Então, quando um dos dois está com essa energia desequilibrada, disfuncional, o que acontece? Consequências. Muitas vezes essas consequências, elas são danosas, né? Elas atrapalham a relação, atrapalham a sua prosperidade, e aí você se pergunta, Sandra, como que eu descubro se eu estou passando por algum desequilíbrio desses aí? Eu vou agora citar alguns para vocês, né? Dar alguns exemplos para que você consiga entender se você está passando por isso, se você já vivenciou, porque muitas vezes a gente vive a vida de uma forma que a gente não se atenta aos detalhes, e são esses detalhes que mostram que aí tem um sintoma de uma energia disfuncional. Porque você vai olhar e você não vai ver a energia, porque energia, né, é energia, mas a energia, ela se mostra disfuncional através de comportamentos. Então eu vou citar alguns comportamentos para que você entenda, para que você observe, analise se você passa por isso. Porque se você passar por algum deles, aí você sabe que a energia, ela está disfuncional. Sandra, é a minha? É a do meu companheiro, do meu namorado, do meu marido? De quem que é? Pode ser de um, pode ser do outro, pode ser dos dois, né? Nós precisamos começar a entender os comportamentos para você entender se é de um, do outro ou dos dois. E eu já vou aqui começar falando para você, te dando um exemplo, né, de um comportamento que mostra esse desequilíbrio na energia. Quando você ou teu parceiro lida com dinheiro de forma irresponsável, como se fosse um adolescente, um jovem preocupado só com o prazer, e não dá importância para as responsabilidades que envolvem um relacionamento de casal, né? Então, assim, o teu parceiro, ele pode estar preocupado em se divertir, em comprar um joguinho para jogar, em fazer alguma coisa
que você considera uma coisa supérflua ou até mesmo um vício, ao invés de se atentar para as coisas essenciais do relacionamento, como pagar o aluguel em dia, como consertar algo na casa, né? Uma porta quebrada, um portão, como cortar a grama, como fazer algum ajuste, um reparo dentro de casa. Então observe que aqui a pessoa, ela mostra que a energia dela não está adequada. E aí, a partir de um sintoma, a gente consegue identificar que por trás dele tem muitas outras questões. Esse é um sintoma disfuncional que impede a prosperidade. É muito sutil. Muitas vezes a gente deixa passar, a gente nem se dá conta, né? A gente não tem esse olhar mais apurado para a situação, então a gente deixa ir passando. Só que são comportamentos que revelam sim que por trás dele tem uma disfuncionalidade, tem uma questão mais profunda que precisa ser olhada. Senão, realmente, a relação do casal, ela não prospera. E daí eu vou trazer para vocês alguns exemplos de comportamentos relacionados a finanças, comportamentos relacionados a filho, até em relação ao próprio parceiro, a parceira, a intimidade do casal, para você entender que são comportamentos que demonstram essa disfuncionalidade. Um outro comportamento, né, é quando o casal, ele não para se planejar. Ele não, os dois, tá? Vocês não planejam as questões, os sonhos, os desejos. Então, é um casal que mora de aluguel e não planeja como vai ser para adquirir a sua casa própria, não planeja como que vão comprar um carro ou trocar de carro, não planeja em que escola os filhos vão estudar, não planeja nem quais são os sonhos do casal. Então, essa falta de conversa, de planejamento, né? Às vezes um quer, o outro não quer, ou então o outro fala assim: decide você, o que você decidir para mim tá bom. Só que aqui, nessa postura, nesse pensamento, nessa colocação, a gente observa que existe um sintoma de falta de energia de uma das partes. E pode ser de ambas as partes também, tá? E aí aqui é bom trazer um abre aspas, né? Sandra, só o amor não é suficiente para um casal prosperar? Infelizmente não, né? Envolve outras coisas, envolve outras questões. Roberta, bem-vinda! Tudo bem? E aí a gente precisa olhar para essas questões, porque esses comportamentos de um ou do outro, né, mostra que ali por trás internamente tem essa disfuncionalidade, uma questão que impede sim que o casal prospere, que o casal viva uma vida de realização, de felicidade. Um outro comportamento que você vai identificar é aquele ou um, ou outro, ou sempre os dois, tá? Lembre-se que todo comportamento que eu vou trazer, você pode levar para os dois, ou para o teu parceiro, ou para a tua parceira, ou os dois podem ter esse comportamento, aquele comportamento de gastar muito, com diversas coisas, e perder o controle, gastar muito mais do que ganha, e sempre contar com uma ajuda externa. Fazer um empréstimo, pegar um dinheiro emprestado, pedir socorro para o pai, para a mãe, para alguém da família, né? Isso demonstra uma falta de capacidade de ação, de resolver problema. E aí você consegue entender que a pessoa que se comporta assim, ela tem também essa disfuncionalidade. Dificilmente o casal prospera.
ou se prospera, na realidade não é bem o casal, né? É uma das partes que está em equilíbrio e essa parte consegue prosperar e o outro vai junto, mas não necessariamente o outro também está prosperando, né? Porque quem está tendo todo o esforço é uma única parte, é a parte equilibrada, é a parte que vai lá, que tem ação, que se o dinheiro não dá, corta gastos, se mesmo assim as contas não fecham, essa parte que trabalha durante o dia, ela dá um jeito, né? Ou o homem ou a mulher, ela dá um jeito e trabalha à noite também. Entrega um serviço, presta um serviço para alguém, né? Ela consegue entrar em ação para resolver essa questão. Então, observe esse comportamento, ele é de suma importância também. E aí, um outro comportamento, né? Quando o casal tem ali alguns acordos e a outra parte não respeita esses acordos. Eu vou dar um exemplo simples para você entender. Vocês combinaram de viajar no fim do ano e para essa viagem vocês precisam de no mínimo 15 mil reais. E daí vocês estão poupando, cortando gastos, fazendo de tudo para cada um depositar a tua parcela, né, para investir nessa viagem. E aí você faz a tua parte todo mês, no dia certo, no dia marcado, e a outra parte não faz. A outra parte não faz porque de repente achou que era mais importante sair para jogar, para fazer algum programa com os amigos e investiu esse dinheiro da viagem do casal numa diversão com os amigos, num outro compromisso qualquer que seja. E aí o que acontece? Aqui existe uma quebra, né, de um compromisso. Isso gera insegurança, na parte que honrou o compromisso, gera desconfiança. É um comportamento que você consegue identificar que quem quebrou esse compromisso tem sim uma disfuncionalidade energética. E essa disfuncionalidade, ela se mostra nesse tipo de comportamento. Que muitas vezes a pessoa faz isso com tanta frequência que você não se dá conta de que isso não é correto, de que isso está demonstrando essa disfuncionalidade. Então, é preciso sim observar os mínimos detalhes de uma relação para que tenha êxito. Um outro comportamento, né? É aquela parte da relação que adquire coisas escondidas, né? Que compra uma roupa, um sapato, uma bola, uma camisa oficial de um time, alguma coisa que não foi conversada, que não foi acordada ali entre o casal. E isso também, olá, boa noite, boa noite. E isso também demonstra um comportamento inadequado. Muitas vezes a gente não se dá conta, mas esse tipo de comportamento, ele vem para comprovar que essa disfuncionalidade ela está tão grande que o casal muitas vezes não tem essa visão para o mesmo lugar. E aí um sai fazendo coisas escondidas, coisas que nem são coisas assim tão absurdas, mas que não foram combinadas. E o pior é que além de não ter sido combinadas, é tudo escondido, você nem descobre isso. Você só descobre uma questão dessa quando chega a fatura do cartão de crédito, ou num dia você está arrumando um armário, você abre a porta e tem lá um videogame novo, uma roupa nova, uma bolsa nova, e daí você se dá conta de que os planos, de que tudo que vocês estavam planejando financeiramente, não consegue chegar a atingir a meta, porque no meio do caminho as coisas não estão sendo feitas como deveria. Também é algo importante. Tem aqui ainda relacionado ao dinheiro e com essa relação de energia bem evidente, a situação de quando um dos dois ganha mais que o outro. E daí essa pessoa que ganha mais,
ela sempre diz para o outro assim: você só tem isso porque eu estou aqui pagando. Você só comprou essa roupa, você só foi ao médico, você só viajou. E aí a pessoa sempre usa essa questão de sustentar a casa, de sustentar a família e muitas vezes de ganhar mais para ter poder, para diminuir o outro, para jogar na cara do outro. E daí aqui você também consegue visualizar essa disfunção energética através desse comportamento. E esse comportamento, ele vai minando a prosperidade do casal. Não só a prosperidade financeira, como a relação como um todo, tá? Lembre-se que o relacionamento afetivo, ele é um pilar da prosperidade, como eu falei lá no início. E se esse pilar, ele não vai bem, ele tomba e sai derrubando todos os outros pilares em cadeia. É um efeito dominó. Então, esses comportamentos, a gente precisa olhar para eles, porque são sintomas dessa disfuncionalidade. E aí o que eu observo muito nas questões assim das pessoas que estão dentro de uma mentoria individual comigo, né? Quando isso acontece e é a mulher que tá ganhando mais, a mulher ela age um pouco diferente. Ela não fica jogando isso, né, para o outro. Olha, eu que te sustento, eu que estou fazendo isso. Mas ela carrega uma dor. Ela diz a seguinte questão, a seguinte frase: olha, ele ganha menos que eu e ele não se esforça, ele não busca mudar esse cenário. É como se para ele fosse muito cômodo estar aqui. E embora para mulher seja um desconforto muito grande, né? O que isso demonstra? Que o parceiro ali está totalmente sem energia masculina. Nem sempre é uma questão só de comodismo. O comodismo, ele acontece também por essa falta de energia, porque a energia masculina é essa energia de ação, de trabalho, de realização. E se a pessoa não tem essa força para agir, para mudar, né? Se a questão financeira não vai bem e a pessoa não se movimenta para melhorar isso, você observa aí essa questão bem debilitada. E isso também é um agravante para a prosperidade do casal. Uma outra questão, né? É a falta de uma das partes valorizar os sonhos, os desejos individuais do outro, porque muitas vezes não. Nós temos, né, os nossos sonhos, os nossos desejos em comum de casal, mas você também pode ter aí o teu sonho, a tua vontade, e você precisa realizar porque você também é um indivíduo. Só que muitas vezes não há esse entendimento da outra parte e isso te bloqueia, porque a falta de você conseguir se realizar nos seus desejos também mostra essa disfuncionalidade da energia do casal. A gente também precisa valorizar os desejos, os sonhos da individualidade. E aí, uma outra situação onde você pode observar uma energia muito disfuncional é quando a mulher trabalha demais. Ela trabalha dentro de casa, ela cuida da casa, dos filhos, ela faz tudo, se vira. É supermercado, é aquela mulher super atenciosa com os filhos, leva no médico, na escola, no dentista e ainda assim trabalha muito fora de casa também na tua profissão. Ela preenche demais o tempo dela com afazeres. Aqui você também observa essa disfuncionalidade. Isso também acontece com o homem. Se ele estiver também fazendo coisas demais, também demonstra esse desequilíbrio. A princípio parece tudo bom, né?
a princípio parece que tanto o homem quanto a mulher simplesmente são pessoas ativas, são pessoas que estão em movimento, trabalhando. Só que essa característica disfuncional há um tempo longo, ela vai trazendo problemas para a saúde, problemas para o casal e novamente esse pilar fica abalado. E muitas vezes é aqui que você observa as situações dentro de um relacionamento de montanha-russa. Sobe, desce, sobe, desce. Então, todos esses sintomas, eles são importantes, eles não podem ser menosprezados. Para que você tenha a verdadeira prosperidade na tua vida, tudo isso aqui precisa estar alinhado. Qualquer coisa que esteja em desarmonia vai abalar esse pilar da prosperidade, né? E uma outra questão aqui que é muito importante, quando você observa num comportamento de um ou de outro a seguinte questão: essa pessoa está vivendo um relacionamento com você, mas ela vive pagando as contas do pai, da mãe, do irmão, do primo, paga as contas de muitas pessoas, ao invés de estar investindo na tua própria família. Olá, boa noite, Cristiane. Hoje estamos falando aqui sobre casais em desequilíbrio que não prosperam. E aí, o que acontece? Às vezes as pessoas até me perguntam isso, né? Mas Sandra, nós já somos uma família? Sou só eu e ele, a gente ainda não tem filhos. Sim, vocês são uma família. Enquanto uma das partes ou as duas fica investindo os recursos financeiros do casal, da família, em outras contas, em outras pessoas, isso também não faz bem, né? E aí também, por detrás desse comportamento, você observa essa disfuncionalidade dessa energia. Outra questão importante para falar aqui, né? Muitas vezes você tem aí um combinado com teu parceiro, né? De não emprestar dinheiro para ninguém, de não emprestar cheque, de não emprestar cartão de crédito, e vira e mexe você se surpreende quando chega a fatura do cartão. Tem lá uma conta de alguma coisa que você não visualizou dentro de casa, né? E daí você pergunta e a pessoa diz: eu emprestei o cartão para uma pessoa. E aí você observa que essa pessoa, ela tá sempre desalinhada do planejamento de vocês. Vocês combinam, vocês planejam uma coisa, né? E essa pessoa vai lá e não cumpre. Você pode ser aquela pessoa que não compra nada parcelado no teu cartão e o teu parceiro vai lá e empresta o cartão e ainda deixa a pessoa dividir em 12 vezes, 24 vezes. E aí muitas vezes as pessoas me perguntam: Sandra, mas é só uma vez, vai passar. Sim, pode ser que sim, tá? O que eu tô trazendo aqui são sintomas para você visualizar que tem uma disfuncionalidade. Ora a energia masculina tá em alta, ora ela tá em baixa, tanto na mulher quanto no homem. E quando essa energia está em desequilíbrio, dificilmente o casal consegue prosperar. Porque para haver a prosperidade, os dois precisam estar com a energia equilibrada. Por isso, muitas vezes se torna inviável. Você vive uma vida inteira de limitações, de frustrações, por causa dessas questões que você não se dá conta, que não são questões tão corriqueiras, né? Que as pessoas não falam com tanta frequência. A gente ouve muito falar sobre como resolver o comportamento, uma educação financeira, né? Como você adquirir renda extra. Só que não é só isso. Você precisa entender que se a sua energia ela não estiver alinhada, o que vai acontecer? Você pode entender de todo tipo de educação financeira que as coisas não vão fluir, porque por trás desse comportamento tem uma questão energética disfuncional e isso vai bloquear também a prosperidade.
Um outro comportamento, né, que eu também muitas vezes observo isso nas pessoas. A pessoa tem muita conta para pagar e ela está esperando acontecer um milagre, algo extraordinário, uma situação, né? Por exemplo, ela tem muitas contas e ela continua adquirindo novas contas, esperando a herança que ela vai receber de alguém para ela conseguir arcar com tudo. Boa noite, Alessandra, seja bem-vinda. E aí, isso novamente desestrutura o casal, né? Ao invés do homem ou da mulher ou dos dois buscarem uma saída para isso, cortar gastos, cortar mesmo. Ou então buscar um trabalho extra, uma renda extra, a pessoa fica esperando um milagre, uma herança. Outra questão que eu vejo muito, né? E que também demonstra essa disfuncionalidade, a pessoa ficar contando com a restituição do imposto de renda e por aí vai. Gente, são situações que acontecem no dia a dia, sim, elas acontecem, mas uma coisa é você esperar uma herança, uma restituição para você resolver um problema que você tem de finanças, e outra coisa é você receber essa restituição e você aplicar lá junto com todo o montante de dinheiro que você já deveria ter ou você tem. São situações muito diferentes. Então, esses comportamentos são importantes para você entender que se existe eles dentro da tua relação, a prosperidade fica bloqueada ou vem com muita dificuldade. Vem e vai, não é uma coisa que fique estável, que fique permanente na tua vida. Outra questão, né, importante para você visualizar uma baixa de energia é quando um dos dois tem aquele sentimento de baixa estima, de fracassado, e aí inventa um monte de história para justificar a sua falta de êxito, né? Vou dar um exemplo para você. Muitas vezes é uma pessoa que está desempregada e aí ele diz ou ela diz o seguinte: nossa, mas está tão difícil arrumar emprego, estão exigindo muitas qualificações que eu não tenho. Ou então a pessoa diz o seguinte: tem uma crise política, tem uma crise mundial. Dessa forma eu não consigo um emprego. Ao invés dela buscar ações diferentes, ela fica sempre apegada a essa situação de fracasso, como se fosse não, como vítima mesmo, sabe? De uma situação que ela criou na cabeça dela. Porque muitas vezes, né, nós vamos passar por realmente situações desafiadoras na economia, guerras mundiais, mas isso não impede que você tenha ação. Porque sempre existe uma pessoa precisando de um serviço que você pode oferecer, sempre existe uma saída. As pessoas precisam começar a entender que esses comportamentos, e é por isso que eu tô aqui falando com você, eles não são normais. Por trás desse comportamento tem uma disfuncionalidade e isso bloqueia o casal. Uma outra questão, né? Logo que você ouve essa fala, né? Você já consegue entender que aí tem uma distorção. Uma pessoa que é infeliz no trabalho que ela tem hoje, mas que ela prefere continuar ali infeliz porque esse trabalho é o que traz o dinheiro que ela precisa. Sandra, você está dizendo então que é para pedir demissão? Não, não estou falando isso. Eu estou dizendo que se você é uma pessoa, boa noite, Dione, acomodada e que você aceita a não ter felicidade, a não ter prazer de trabalhar, porque você está apegado ao salário ou apegada, essa é que é a questão. Porque se você trabalha em algo que não está te realizando, o que você tem que fazer? Buscar algo que te realize. Por que você não busca um trabalho que te realize?
Por que que você prefere ficar parado, estagnado, aonde você não está bem? Você pode buscar esse trabalho ou você pode ter 2 trabalhos, continuar nesse e aumentar a renda trabalhando em algo que você goste. O que eu quero trazer para você é esse tipo de comportamento, esse tipo de fala que as pessoas têm, que talvez você possa vivenciar isso no teu relacionamento e daí você vai começar a observar que essa fala, ela está distorcida, ela está inadequada. Boa noite, Ju. Bem-vinda. E aí, vocês que estão aqui, estão identificando algum desses comportamentos? Se quiserem fazer alguma pergunta, pode colocar aqui no chat, tá? Pra gente conversar mesmo. Essa aqui é para ser uma conversa, para eu contribuir com você, para você realmente tirar uma eventual dúvida. E se você já presenciou algum comportamento que eu não falei aqui, você pode também contribuir com a gente, colocar aqui no chat. Porque os comportamentos, eles são inúmeros, tá? Eu estou citando alguns, mas são inúmeros, inúmeros mesmo. Um outro comportamento importante de trazer aqui é aquele tipo de homem que tá com uma energia masculina tão baixa que não tem nenhum tipo de atitude. A esposa, a namorada fica ali, olha, faça isso, faça isso. Tem aquilo também para fazer, olha, quebrou uma telha, né? Tem que lavar o carro. E a pessoa tá ali, olha, exatamente assim, parada, não se move, parece que nem tá ouvindo o que a parceira tá falando. E aí, em algum momento, essa pessoa pode até fazer, mas depois de muito a parceira pedir, solicitar, é uma pessoa estagnada, que não tem ação. Às vezes ela até se movimenta, mas depois que o outro já pediu, já brigou, já implorou, né? Já teve uma confusão daquelas. Aí a pessoa decide se movimentar. Então aqui a gente consegue ver nessa atitude que é um homem que está precisando de energia masculina. E isso atrapalha a relação totalmente. Eu tô aqui trazendo para vocês alguns comportamentos financeiros, alguns comportamentos dentro de casa para você entender que demonstra energia. Da mesma forma, tá? Eu tô trazendo comportamentos de homens, de mulher e pode ser comportamento dos dois também. É só para você conseguir visualizar. Deixa eu ver aqui. Então, Ju, como ajudar meu esposo a aumentar essa força masculina? Meu esposo é assim, ele só faz depois que eu insistir. Olha, Ju, não é algo assim tão simples, tá? Eu tô trazendo aqui os sintomas para vocês conseguirem visualizar. Primeiro, Ju, só de você trazer essa consciência para ele já é um passo, né? Ele já pode começar a mudar as atitudes, mas eu sei sim que muitas vezes a gente traz a consciência, a gente mostra para a pessoa, né? E a pessoa ainda assim fica parada. É como se ela nem ouvisse o que a gente está falando. Então, Ju, é um caso mais profundo que eu vou abordar direto lá no workshop. Eu te convido e convido ele também. Essa semana, Ju, eu tô fazendo lives de aquecimento para o workshop Mente Livre para Enriquecer, que será na semana que vem. Esse entendimento dessa semana é para a pessoa já começar a perceber que ela tem esses sintomas, que ela vai precisar fazer alguma coisa para mudar isso. E essa alguma coisa eu vou detalhar, eu vou aprofundar tudo lá no workshop. Convida ele, Ju. É muito importante o casal participar desse tipo de conteúdo, porque os dois precisam querer prosperar. E aqui, gente, aproveitando essa colocação da Ju, eu quero dizer o seguinte: um outro comportamento que você observa que está bloqueando a prosperidade do casal é quando um deles
está buscando autoconhecimento, está buscando se desenvolver, está buscando uma forma de mudar a realidade do casal e o outro não. O casal, ele precisa caminhar junto. Então, eu vou dar aqui o exemplo para você. Não faz sentido, né? Um tá fazendo uma faculdade e o outro nem pensar em estudar nada, nem ler um livro sequer. O casal, ele precisa estar muito alinhado. Eu vou dizer para você que se um tá em movimento, estuda, faz uma faculdade, faz uma especialização e o outro terminou ali o supletivo, dificilmente esse casal vai prosperar. Porque como eu falei lá no início, né? Não basta só o amor para o casal prosperar. Precisa ter um alinhamento de atitude, de sonhos, né? Um alinhamento de ação, porque o casal, ele precisa construir. Um relacionamento, ele não é feito só de sentimento e nem só de uma relação íntima sexual. Tem todo um contexto, né? Então a gente precisa mostrar isso também. Se você é a pessoa que está sempre buscando se desenvolver e o teu parceiro não, vai abalar a prosperidade. Porque lá no início da live, Ju, eu trouxe isso, sabe? Que a prosperidade, ela não é só dinheiro. O dinheiro faz parte, mas a prosperidade, ela tem pilares, né? A relação afetiva, a relação com a família, com o trabalho, com o propósito de vida, com a espiritualidade em si, com a energia, que é isso que eu tô trazendo. E daí vocês podem observar algo ainda mais profundo. Olá, Marcos. Boa noite. Que a energia, ou que o casal, ele quando tem essa distorção, o que que acontece? Abala a energia, muitas vezes abala a saúde, porque essa pessoa no relacionamento que trabalha demais, que faz demais, que se entrega demais, ela vai ter uma questão de saúde, porque o corpo não vai aguentar isso por muito tempo. Então observe que um pilar, ele está interligado com o outro. Por isso que quando um pilar abala, derruba toda a estrutura da prosperidade. A gente precisa ter esse entendimento para as coisas continuarem. Agora, Ju, faça isso. Traga essa consciência para ele, convide ele para assistir essa live. Ela vai ficar gravada até domingo. Então, de repente, essa live já traz essa consciência para ele, ele já se desperta, né? Vai querer estar no workshop junto com você. E para se inscrever, o link está na bio do Instagram, tá? E aí, eu vou continuar. Tem mais alguns comportamentos que eu trouxe aqui para vocês, né? Quando um dos dois nunca está disposto a conversar, nunca está disposto a ceder num comportamento, né? Seja num comportamento, numa atitude, numa fala ríspida, aí você observa que tem uma disfuncionalidade. Isso, Ju, convida, você vai gostar. Eu vou abordar todos esses pilares e vai trazer uma nova consciência para ele. Dependendo, Ju, do que ele carrega por trás desse sintoma, desse comportamento, o simples conversar com ele e me assistir aqui já vai ser o suficiente. Para algumas pessoas, elas vão precisar mesmo de um conhecimento mais profundo para entender tudo isso, tá? Porque tudo depende, não existe assim aquela receita de bolo certinha. E aí, o que que tem por trás, né, dessa pessoa que nunca tá ali disposta a ceder, a ter um comportamento diferente, a alinhar a relação afetiva? Tem ali uma ligação, muitas vezes com o pai, com a mãe. Sabe aquela pessoa que não consegue cortar o cordão umbilical? E daí eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, né? Muitas vezes você tá numa relação em que qualquer coisinha que acontece, pode ser o homem ou pode ser a mulher, aconteceu alguma distorção, alguma discussão na relação, a pessoa corre para o colo do papai,
corre pro colo da mamãe, ou então ela sempre fala assim para você: nossa, mas o meu pai sempre fez isso de outra forma, o meu pai faz assim e é melhor, dá certo e tal. A pessoa tá sempre presa ainda à família de origem. E aí, o que que isso traz para a relação atual? Muitos conflitos, né? Aqui você consegue também perceber que há uma distorção, um outro comportamento, né? Quando você, mulher, ou pode ser o homem também, fica sempre servindo o outro, só serve. Vou aqui dar o exemplo de um homem que a mulher fica servindo ele. Você cozinha, você lava, você dá atenção, você conversa e a pessoa não tem uma contrapartida com você, ela não colabora, é só você que se doa para a relação, em todos os sentidos. Esse homem, ele fica ali olhando para você e recebendo tudo de você como se você fosse a mãe dele. Ele não conseguiu cortar o cordão umbilical com a mãe e ao mesmo tempo ele ainda traz uma carga para cima de você que você não deveria carregar, porque você não é a mãe dele. Você é a esposa, você é a namorada, você é a parceira de vida. E aí a gente precisa começar a visualizar essas questões para saber que dessa forma o casal não prospera. E Sandra, ele faz isso de propósito? Não. Muitas vezes a pessoa nem se dá conta disso, é inconsciente. E isso acontece com as mulheres também, tá? Nesse caso aqui desse homem, você pode observar que ele é o filhinho da mamãe. A mamãe faz tudo por ele. Provavelmente, quando ele estava na casa da mãe, a mãe levava a toalha no banho para ele, já um homem formado. Levava a sandalinha, deixava lá no banheiro. Ele chegava do trabalho, a mãe esquentava a janta e dava o pratinho na mão dele. E aí ele se casa, ele vai para uma relação e ele leva tudo isso aqui na cabeça. Então a gente precisa começar a observar esses comportamentos. Para quê? Para ajustar, porque daí sim o casal vai prosperar. Olha só, essa sou eu, sempre sirvo todos, minha família, a família dele, e eu sou essa que não consegue cortar o cordão. Inclusive discutimos por isso, não consigo deixar de cuidar da família de origem. Ju, realmente é desafiador, tá? Você já pode começar então a fazer esse exercício de ir se distanciando um pouquinho, sabe? Eu vou trazer aqui uma consciência para você. Quando a gente fala em sexualidade, as pessoas pensam logo só no ato sexual, né? Mas a sexualidade, ela envolve algo maior. Boa noite! Por falar em mãe, olha minha mãe aqui. Bem-vinda, mãe! E aí, a sexualidade, ela envolve, Ju, uma outra questão, né? A sexualidade vem de seccionar, de cortar o vínculo. Então, a gente pode, e é saudável, a gente ter contato com a nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe. A gente só não pode ter o excesso. O exagero aqui não é saudável e isso provavelmente causa aí problemas, né? Você já falou de algumas situações que ele fala para você, mas com certeza tem outras. Talvez essas outras nem você nem ele tenha percebido ou já tenha, tá? Essa live é justamente para isso, para trazer essa consciência para vocês, para que vocês comecem a adotar outros comportamentos. E aí, gente, sabe por que que fica tão difícil? Olá, boa noite, bem-vindo, Ellison. E aí, por que que esse comportamento ele fica tão difícil, né? Porque a gente carrega tanta crença limitante. Opa, vocês estão me ouvindo? Eu acho que eu apertei o negócio aqui sem querer, o fone. Alguém responde para mim, por favor, se tá dando para me ouvir. Oi, boa noite, Ellison. Alguém pode responder para mim? Fui mexer aqui no cabelo e acho que eu desliguei. Tá ouvindo, né? Então tá bom.
E eu quero trazer mais um comportamento para você, né? Sabe aquele homem, e pode ser mulher também, tá? Que trabalha muito. E eu observo isso aqui nas mulheres que me procuram e elas falam o seguinte: Sandra, eu tô tão sobrecarregada. Meu marido, meu namorado, meu parceiro trabalha demais, sabe? Não tem essa necessidade, faz hora extra. Podia ter pedido para o estagiário, para alguém fazer determinado serviço, mas ele faz questão de fazer. Esse comportamento revela uma outra situação daquele homem que trabalha para não ter que se envolver com os afazeres, com as questões do relacionamento. E isso, gente, fiquem calmas, tá? Não é porque ele tá pensando em te trair, muitas vezes não é isso, não. É que ele demonstra ali uma baixa energética, porque ambos têm energia masculina e feminina. Então ele fica muito na energia masculina da ação de trabalhar, para não ir para a energia feminina dele. Porque todos nós temos. A energia, ela não é de assim, a mulher tem a feminina e o homem tem a masculina. Ambos têm as duas, masculina e feminina. Então, quando esse homem volta para casa, provavelmente ali vocês devem ter uma divisão de tarefas, um lava a louça, o outro prepara o jantar, um põe a roupa na máquina para lavar, o outro estende, né? Um faz dever com o filho, o outro põe os filhos para dormir. E aí, esse tipo de atividade, o homem muitas vezes não quer fazer. E tem que fazer, porque faz parte do papel de ser pai, né? De ser marido, de ter uma casa, de ter uma família. E então ele se ocupa do trabalho. É aquele homem que ele sai cedo para trabalhar e volta tarde, porque ele tem essa distorção na energia feminina dele, porque é a energia feminina que vai acolher os filhos, é a energia feminina que vai nutrir, que vai preparar um jantar para a família. Então, isso não é uma atividade de mulher, isso é uma atividade que quando você vai fazer, você usa ali a tua energia feminina que homem e mulher têm. Por isso, muitas vezes, né, eu vou aqui dar uma situação, vou dar um exemplo de uma situação não tão bonita, mas acontece numa relação quando a mulher morre, muitas vezes o homem fica e ele dá conta de cuidar dos filhos e faz isso com maestria. Sabe por quê? Porque ele tem a energia masculina e ele tem a feminina. Então ele consegue nutrir, educar, cuidar dos filhos. Quando que ele não faz isso? Quando a energia está disfuncional. Aí ele não faz. E a mesma coisa a mulher, tá? Uma outra questão importante, tá? Agora eu vou entrar um pouquinho na intimidade do relacionamento. Quando você percebe que o teu parceiro, ele na intimidade de vocês, ele não tá ali tranquilo, ele não está ali disposto a sentir, né? A ter as chamadas preliminares, aqueles toques todos. É um parceiro que quer ir mais para os finalmente, para a penetração e para essas outras questões. Aí você já consegue visualizar que nele tem uma energia disfuncional. Isso tudo que eu tô trazendo para você não é para você chegar, apontar o dedo e falar, olha, é isso. Não é isso, tá? Tudo isso eu tô trazendo para você ter um entendimento de que essa distorção energética, ela causa problemas financeiros, problemas íntimos, problemas na comunicação, no sentir, né? Comportamentos que o teu parceiro ou que a tua parceira tem que causam insegurança em você, que causam baixa autoestima, que causam, né, muitas situações, como essas situações que eu estou trazendo aqui. Sandra, são só essas? Não, gente, tem uma infinidade de situações. Eu listei aqui para vocês algumas situações que eu observo com mais frequência nas minhas mentorias, nos meus atendimentos, tá? Deixa eu ver uma outra aqui. Essa também, ela é muito recorrente.
É aquele homem que não tem voz ativa em casa, que os filhos falam assim: pai, posso ir em tal lugar? Ele fala assim: pergunta para tua mãe, ela que sabe. Aí o filho vem e fala assim: pai, tô falando do filho, uma criança menor, né? Pai, cadê o meu short? Não sei, pergunta para tua mãe. Ele nunca sabe de nada, ele não tem voz ativa, sabe? É aquela pessoa realmente que não tem energia masculina, que tá sempre ali dependente emocionalmente e em todas as relações do casal com a mãe. O filho faz uma pergunta, ele pergunta para tua mãe, não sei. Pai, como que faz esse dever de casa? Não sei, pergunta para tua mãe. Ele não sabe muitas vezes, ele não está disposto a aprender, ele não quer participar da educação dos filhos, tudo ele delega para a mãe. Isso é uma questão de falta de energia mesmo, sabe? E aí muitas vezes o que a gente vê, né? A gente vê a preguiça, a gente vê muitas outras questões relacionadas que prejudicam a prosperidade desse pilar do relacionamento afetivo. Então, são pequenos comportamentos que causam prejuízos gigantescos. Um outro comportamento, né, que eu quero trazer para você é aquele comportamento, deixa eu ver aqui se faltou algum antes de eu ir. Tá, é aquela situação assim em que um dos dois é dominante. Essa também é muito recorrente, né? E aí você vai visualizar se no teu relacionamento isso acontece. Vocês estão numa festa, num almoço, num restaurante, em algum lugar com um grupo de amigos, pode ser familiar, uma reunião do trabalho, qualquer coisa. E daí vocês estão numa conversa e alguém faz uma pergunta pro homem, né? A mulher entra na frente e já responde: não, porque é isso, isso, isso. Ah, vocês vão assistir o futebol, o jogo do Brasil lá em casa? Não, nós vamos sim. Ou então a pessoa já fala assim: não, nós não vamos, não. Aqui você observa também uma falta de energia nele e um excesso de energia na mulher. Então, e pode ser o contrário, né? A pergunta pode ser para a mulher também e o homem entrar na frente para resolver, para responder. Então, você observa que sempre tem um dominando a situação, a conversa, a resposta. É aquela pessoa que muitas vezes a gente considera mal educada, que ela entra na frente, só que ela faz isso de uma forma inconsciente, tá? Faz porque a energia está em desequilíbrio. Eu sei que muitos desses comportamentos que eu tô trazendo para vocês não são comportamentos agradáveis, né? Mas eu preciso trazer para você começar a visualizar. Tudo isso aqui é uma base importante para tudo que eu vou trazer para você durante o workshop. Então, comece mesmo a entender esses comportamentos porque eles bloqueiam a sua prosperidade e muitas vezes, né, gera briga no casal porque um acha que o outro tá com má vontade, que falta respeito e na realidade falta, né? Quando numa conversa você entra no meio e não deixa a pessoa falar, né? A pessoa se expressar, sendo que é uma pessoa adulta com todos os sentidos perfeitos, uma comunicação boa, mas a pessoa faz isso inconscientemente. Uma outra situação importante aqui de trazer para você, também relacionada à intimidade do casal. Aquela pessoa que nunca está pronta para ter a relação íntima. Tá cansada, tá chateada, tá estressada. E isso não diretamente tem a ver com você, tem a ver com ela mesma. É uma baixa de energia que essa pessoa tem. Claro, tem outras questões, né? Eu tô trazendo hoje aqui exemplos dessa energia disfuncional. Então, a pessoa que ela não está ali disposta a ter a relação íntima, né? O relacionamento sexual, é porque a energia dela também não tá boa. Observe que todo sintoma que eu trouxe para você e outros que você pode estar vivendo aí no teu relacionamento, eles atrapalham sim a prosperidade. Porque se tudo isso que eu falei estiver em desarmonia, como que tem prosperidade?
como que você se realiza, como que as coisas acontecem. A energia masculina é uma energia de ação, de conquista, é uma energia de realização, de resolução de problemas, de voz. É a energia que realmente chega e você vê. Quando você está num ambiente e você vê que uma pessoa chegou, você olha para aquela pessoa e aquela pessoa marca aquele ambiente, ela tá ali chegando com a energia masculina dela intacta, seja homem ou seja mulher. Então, a gente precisa ter essas energias equilibradas. Aqui eu te dei um exemplo, né, da energia masculina, que é essa energia de ação, de marcar território mesmo. E como que é, Sandra, a energia feminina? É uma energia mais acolhedora, mais dócil, né? É uma energia que nutre, é uma energia que gera pessoas, projetos, ideias. Você observa que é uma comunicação que ela é mais sutil, enquanto que a energia masculina, ela traz uma comunicação mais firme, né? Você se impõe. Aqui, quando eu tô falando com vocês, eu preciso dosar as duas energias, né? Eu preciso trazer uma docilidade e ao mesmo tempo uma firmeza nas palavras. Então, observe que homens e mulheres tem as duas energias e que a gente precisa estar com ela em equilíbrio para as coisas acontecerem. E daí eu trouxe mais uma situação aqui que eu achei importante, né? E aí agora eu vou citar um pouquinho uma situação feminina. Aquela mulher que ela tá o tempo inteiro pensando nos filhos, que se esquece, né? Esquece o marido, esquece da profissão também. Ela tem um monte de compromissos para entregar para os teus clientes. Vamos supor que seja uma engenheira. E ela vai deixando tudo isso para depois, porque ela está muito focada na família. O que que acontece? O que que isso também traz para a gente de informação? Tem aí uma disfuncionalidade energética que gera esse comportamento, né? E a gente precisa começar a estar atentas, principalmente nós mulheres, para isso, porque muitas vezes a gente fica ali sendo mãe, sendo esposa, às vezes também, né, sendo profissional, e a gente se esquece da gente, a gente se esquece de que a gente precisa também de um tempo para realizar os nossos sonhos, os nossos desejos. Porque se você tá o tempo todo focado no outro, no filho, no marido, na casa, na profissão, tá interligado com você. Eu sei que tá, mas você não tem tempo para olhar para você. Você não tem tempo para olhar para os seus desejos, porque a gente tem desejos só nossos, né? O casal precisa ter os desejos do casal alinhado, mas você é um ser humano, você tem que ter também os seus desejos e está tudo bem. Isso é natural. E quando eu falei lá atrás que às vezes, né, até para você realizar uma compra, para fazer alguma coisa, vocês precisam conversar? Sim, vocês precisam conversar, mas isso não quer dizer que você não vá se realizar. Você pode ter os sonhos, os desejos, os planos do casal, mas você também precisa ter os seus, os seus. Eu aqui agora vou dar um exemplo para vocês. Eu atendi uma pessoa um tempo desse e estava muito sobrecarregada, e por um acaso era uma mulher mesmo. E daí ela falou assim: Sandra, eu tô exausta, eu não tô dando conta. Tava com energia masculina disfuncional, com energia feminina também. E daí eu falei assim para ela: por que você não viaja? Por que que você não se dá férias do trabalho e da família? Ela falou assim: mas pode? Eu falei: claro que pode e deve, porque nós estamos tão habituadas a só viajar em família, com marido, com filho, né, com amigos, e aí você não tem um tempo para você. E em alguns momentos nós precisamos desse tempo para a gente também. Então, gente, eram esses os sintomas que eu queria trazer para vocês, que eu observo que eles são muito recorrentes e eles desestruturam a prosperidade de um casal.
Observe que são sintomas, comportamentos que são expressados por causa de uma distorção energética. E essa distorção, ela pode sim prejudicar a vida emocional do casal, a vida íntima, a saúde de cada um, né? E pode também atrapalhar as finanças. Todos os pilares ficam abalados. Por isso, muitas vezes, nós vemos pessoas que não se realizam numa área e isso causa problemas nas outras áreas, porque uma coisa está interligada com a outra. Não há como a gente caminhar sem ter equilíbrio em todos os pilares da prosperidade, tá? Sandra, tá bom, você já falou muito. Agora diz aí como que eu vou resolver isso. Boa noite, Carla, bem-vinda. Gente, a consciência que eu quis trazer hoje aqui nessa live para vocês foi essa, de vocês começarem a identificar os sintomas, porque esses sintomas são bloqueadores. Se a energia masculina está em baixa, você não consegue agir, você não consegue ter força. Sabe aquela pessoa apática, assim, estagnada, que muitas vezes a gente ouve falar assim, nossa, se você apostar uma corrida com uma tartaruga, ela vai ganhar de você. A pessoa não tem vitalidade, não tem energia para nada, é mais ou menos isso. Enquanto você não equilibrar essa energia masculina na tua vida, porque ela está presente em homens e em mulheres, a tua vida não flui, você não alcança a prosperidade, que essa energia masculina é a que te empurra, é que te faz agir, que te faz realizar, conquistar, é a energia que te deixa uma pessoa destemida. Era essa consciência que eu me propus hoje a trazer para você chegar lá no workshop com a mente mais expandida e conseguir absorver todo o conteúdo que eu preparei para você. Inclusive, como a Ju falou que ela tem algumas questões, Ju, se inscreva no workshop, entre no grupo de WhatsApp e lá você vai poder conversar comigo e me detalhar algumas questões que aí eu vou preparar algo mais ligado ao que vocês estão trazendo para mim, para eu contribuir com vocês de uma forma mais profunda. E claro, lá no workshop eu vou aprofundar e eu vou te ajudar também a resolver essas questões, tá? Eu vou te mostrar como fazer para você conseguir se equilibrar de uma forma mais assertiva. Carla, Joyce, boa noite, bem-vindas, tá? A nossa live está se encaminhando para o final, mas ela vai ficar salva. Hoje eu falei sobre o desequilíbrio dentro de uma relação afetiva e o quanto isso bloqueia a felicidade, a prosperidade. Obrigada, Joyce. E o quanto isso bloqueia, né? São lives essa semana de aquecimento, tá? Para o workshop que eu vou abrir na próxima semana, que eu vou realizar segunda, terça e quarta. É um workshop online, gratuito. Se vocês têm interesse em entender melhor como funciona essas nuances da prosperidade para você realmente se tornar uma pessoa abundante, uma pessoa realizada no trabalho, no relacionamento afetivo, com a tua família, né? Com a tua própria saúde, venha, se inscreva, participe do workshop, porque essa prosperidade que eu quero, que eu me proponho a trazer para você, não é uma prosperidade só financeira, é uma prosperidade como um todo, porque a prosperidade é isso, pilares, e todos eles precisam estar firmes, equilibrados. É como a estrutura de uma casa. A casa, quando ela vai ser construída, ela tem... Voltei, desculpem. E esses pilares sustentam a casa. Da mesma forma que esses pilares que eu trouxe para vocês, eles sustentam a prosperidade. Então aproveitem, compartilhem essa live com as pessoas que vocês amam, convidem elas para assistirem as outras lives também. Cada dia eu vou trazer um tema diferente relacionado à prosperidade.
E aí, gente, eu espero vocês amanhã, no mesmo horário, às 20h09, tá? Você que chegou aqui agora, não esqueça, me siga aqui para você receber os conteúdos, os avisos das lives, para que eu possa contribuir com você e você também comigo, né? Assim você me incentiva a trazer melhores conteúdos para vocês a cada dia. É isso, então, por hoje. Nos vemos amanhã. Espero vocês aqui, tá? Tchau, boa noite.